E aí, galerinha, voltamos para mais um bloco do Estatuto do Idoso. Bloco passado trabalhamos habitação, previdência, assistência social, não é? E agora, como eu disse para vocês, vamos trabalhar um ponto importante, que é transporte, não é? Um grande ponto, como é que eu posso dizer? Um grande atributo, uma grande sacada aí do Estatuto do Idoso, essa questão de transporte para o idoso. Então, vamos lá, vamos trabalhar aí o sistema de transporte para o idoso. Aos maiores, então muito cuidado para não confundir as coisas. Veja só, preste atenção. O idoso é a partir dos 60 anos. Idoso é a partir dos 60. Porém, quando se trata de transporte, aí a lei se refere a 65 anos. Estão lembrados que eu falei para vocês logo no início que o Estatuto do Idoso ele trata 3 idades, 60, 65 e 80. Já falamos da 80, né? Estamos falando da ideia de 60, porque é o idoso, mas quando se trata de transporte, não é 60, é 65 anos. Isso cria uma grande confusão. Não só para você concurseiro, né? Mas para todas as pessoas que por conta dessa gratuidade do transporte ser aos 65 anos, aí muitas pessoas dizem o quê? Que é considerado idoso a partir dos 65. Esse é um grande erro. Você é considerado idoso a partir dos 60. Porém, a gratuidade no transporte público é a partir dos 65. Então, os maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, preste atenção. Aos maiores de 65 fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Táxi, por exemplo, é um serviço paralelo. Então, o táxi, o Uber, ele não vai ter a gratuidade, tá certo, pessoal? Ele não vai ter a gratuidade. Ele vai ter a gratuidade dos serviços públicos, urbanos e semi-urbanos. O que seriam esses semi-urbanos? Viagem, né? Que fazem de município para município, desde que não estejam esses municípios dentro da região metropolitana, aí são chamados de semi-urbanos. Então, aí ele vai ter a gratuidade, mas nos serviços paralelos, seletivos e especiais, por exemplo, um táxi, ele não vai ter direito a essa gratuidade. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Que documento pessoal é esse? Carteira de identidade, carteira de habilitação. Então, são exemplos aí de documentos. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos, 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente aos idosos. Então você aí, novinho, entra no ônibus, tem aquela plaquinha, cadeira reservada para o idoso. Aí é o miséria, vai lá e senta. E o pior, senta, quando chega o idoso, fica lá. Eu já vi miserável fazendo que está dormindo.
para não dar lugar ao idoso. Não é? Dá vontade do cara acordar na tapa um miserável desse. Não é? Vamos lá. Nos casos compreendidos na faixa etária de 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Ou seja, o Estatuto não considera o idoso a partir de 60? Então, o que é que diz o dispositivo? Se o município quiser, ele pode, ao invés de 65, estabelecer os 60 como idade a partir da idade que o indivíduo é considerado idoso. Mas isso fica a critério, não é uma obrigatoriedade, fica a critério. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar nos termos da legislação específica. Então, vai ter gratuidade? Vai. A gratuidade vai ser a partir de 65 anos? Vai. Agora, olha aí o que ele estabelece, tá? Então, ele vai dizer, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Olha aí, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Desconto de 50%, no mínimo no valor das passagens para os idosos que excedam as vagas gratuitas, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Então, a regra é a seguinte. Você vai ter gratuidade nas áreas urbanas, nos transportes coletivos, não importa a questão de valores, de recebimento de seu salário, ou nas áreas semi-urbanas, ou seja, quase áreas rurais, que não estão dentro daquela região metropolitana, de um município para o outro, não é? Então, nessas áreas, existe a gratuidade. Quando vai partir para os estados interestadual, aí só vai existir, veja só, a gratuidade. Vai existir a gratuidade? Vai. Mas vai depender da renda. No primeiro caso, independe de renda. Mas para o transporte interestadual, vai ter gratuidade, a depender da renda. Qual é a renda? Igual ou inferior a 2 salários. Então, obrigatoriamente, todo ônibus que faz esse transporte interestadual, ele tem que reservar 2 vagas gratuitas aos idosos com mais de 65 anos que tenham que recebam aposentadoria igual ou inferior a 2 salários mínimos. Se ele não tiver as vagas, as 2 vagas, então tem que dar o quê? Um desconto de no mínimo 50%, né? Aos idosos que excederem as vagas gratuitas. Ou seja, já ocupou, 2 idosos já ocuparam, mas tem mais 5 idosos. Então esses 5 idosos terão direito a 50% no mínimo, não é? De desconto, desde que também eles tenham o quê? Idade ou renda igual, a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Qual é o problema que eu vejo muito aí? É que o idoso chega para comprar uma passagem, pessoal, nunca tem. As empresas dizem, já foi preenchida. E você sobe no ônibus e vê que não existem os idosos. Justamente para não dar gratuidade. Porque não há fiscalização. Não há fiscalização. Essa fiscalização deveria ser feita pela PRF. Essa fiscalização deveria ser feita pela PRF e pelo
PROCON, né? O PROCON analisou, vai lá, está vendendo, cadê as passagens? Não. E a Polícia Rodoviária fazer a fiscalização. Então, só assim solucionaria isso, porque as empresas, você vai com o idoso comprar passagem, a empresa diz, olha, já foram, culpadas as cadeiras. É muita safadeza. Então, parágrafo único, não é? Aí do transporte. E agora, né, o artigo 41, que determina, é assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local. Vejam, a lei local é o quê? Lei municipal. De 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Aí você vai no shopping, tem lá, vaga reservada ao idoso. Antes disso, grifa o artigo 41, que sempre cai em prova. Inclusive caiu, salvo engano, essa questão do artigo 41, caiu na prova do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco. Salvo engano, foi aqui no TJPE, esse último concurso de 2017. Então você vai lá no shopping, tá lá, beleza. Problema são as misérias que são novinhos e ocupam o lugar do idoso. Lá no shopping, não é? Pode, entenda o seguinte, você que faz isso, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, determina que é competência do município, lá no seu artigo 24, aplicar multas no shopping center Recife, nos shopping centers, né, em que o indivíduo esteja estacionado em vaga de idoso ou de deficiente. Então, o município pode ir lá no shopping, o guarda de trânsito, o agente de trânsito, pode ir lá no shopping e aplicar, só tem esse direito. E outros, cara tá sem cinto, não tem direito. Mas, em vagas de idosos e reservadas a deficientes físicos, o agente de trânsito municipal pode aplicar uma multa por estacionar em local reservado para idosos ou deficientes. Está lá no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, a multa, e a previsão legal está lá no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. São assegurados a prioridade e a segurança do idoso. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo de passageiros, né? Então, obviamente, por conta da sua mobilidade. Então, por conta da mobilidade do idoso, deve sim ser assegurado, né, a prioridade na questão tanto do embarque como do desembarque. Medidas protetivas. Você que estudou comigo aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estudamos medidas protetivas, tanto para a criança como para o adolescente. E agora nós vamos estudar medidas protetivas para o idoso. Então não é só a criança ou adolescente, também você vai ter medidas protetivas para o idoso. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Olha aí que ponto importante. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, todas as vezes que houver uma ameaça, né,
aos direitos que estão previstos nessa lei, ou houver uma violação aos direitos do idoso previsto nessa lei, então as medidas de proteção serão feitas em decorrência, as medidas protetivas serão aplicadas em decorrência da ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Por falta ou omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, em razão de sua condição pessoal. Então, preste atenção. Lembre-se que isso aí vai muito em cima daqueles pilares que a gente trabalhou, né? Os pilares em relação ao idoso, né? Quais são eles? Estado ou poder público, né? Família, sociedade, comunidade. Então, os pilares são isso aqui, ó, né? Do idoso. Então, vejam, se o Estado ou a sociedade, ela, por ações de fazer ou omissivas de não fazer, ou ocorrendo uma falta ou omissão, ou até mesmo abuso da família, curador, já vimos, falamos sobre isso, é aquele que o juiz determina a curatela, ou entidade de atendimento, exemplo, asilos, ou até mesmo pela condição pessoal do idoso. O idoso não tem mais condições de ficar sozinho, de manter-se sozinho, então vai ser aplicada medidas de proteção, né? Então a gente vai no próximo ponto aqui, no artigo 44, nós vamos ver quais são essas medidas de proteção, né? São chamadas, inclusive, de medidas específicas de proteção, tá certo? Então, vamos lá. Então, próximo ponto, que é o artigo 44, no qual diz as medidas, quais são essas medidas específicas de proteção ao idoso pelo ato de fazer ou não fazer do Estado, pelo abuso em relação à família, ao curador, a entidades ou até mesmo de cunho pessoal dele. Então vamos lá. As medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que é uma aplicação da medida isolada? Somente aquela. O que é cumulativa? São várias medidas. Então, isolada é apenas uma medida protetiva. Cumulativa são várias medidas cumuladas. E levarão em conta sempre os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Claro, sempre busca aquela ideia de trazer o idoso para o seio da família. É a mesma coisa da criança. Quem estudou comigo o Estatuto da Criança e do Adolescente é trazer a criança para o seio da família. Sempre a melhor, não é? A atitude é essa. Só não vai voltar para o seio da família quando seja impossível tal medida, tá certo? Ou até mesmo comunitários, né? Verificada qualquer das hipóteses do artigo 43, quais são elas? A questão da ação, a omissão do Estado e assim sucessivamente. O Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, veja, o Poder Judiciário pode agir de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Poder Judiciário, a partir de quem? Do juiz. Então, o juiz poderá, de ofício, o que é de ofício? Ele soube da ação ou omissão do Estado, de situações de abuso familiar. Então, de ofício, ele nem precisou ser chamado. Ele, de ofício, vai prestar. Ou a requerimento do Ministério Público. Então, ele não precisou, o Poder Judiciário não precisa ser provocado.
ou, a requerimento do Ministério Público, ele pode tomar as seguintes medidas protetivas. Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Então, ó, família vai assumir um termo de responsabilidade em relação ao seu idoso. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Claro, pessoal. Às vezes, a família, os filhos, por exemplo, eles têm até boa vontade, mas não tem o preparo para cuidar do idoso. Não tem aquela preparação que o idoso necessita. Então, para isso, aí o juiz encaminha essa família para ser orientada, né? Para ter um apoio e, obviamente, um acompanhamento temporário. Não pode ser definitivo, porque se for definitivo, não é? Então você transfere o idoso para um abrigo. Então, esse acompanhamento ele é temporário. Também cabe aí requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Olha aí a ideia de que, não é? Você tem um dos seus familiares que utiliza-se drogas, né? Então, você traz essa pessoa a programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e até de tratamento, seja por droga, seja por dependência química, né? Também o chamado alcoólatra, né? Que no âmbito da convivência do idoso lhe cause perturbação, tá certo? Abrigo em entidades. Não deve ser o ideal, mas é uma medida protetiva. O abrigo temporário também. Pronto, essas são as medidas específicas de proteção. O que você vai fazer? Naqueles pontos que a gente vê que sempre cai em prova, esse é um ponto. Então, artigo 44. E principalmente o artigo 45. Então, 44, 45 e o 43. Então, anota aí, principalmente aí, risque 43 e 45, grifa aí, artigo 43 e 45. Esses dois dispositivos sempre estão caindo em provas de concurso. Então, medidas protetivas, não é? Sempre é um ponto, e principalmente esses dois dispositivos, 43 e 45, cai muito em prova. Então, grifa isso aí, tá certo? Para você ter uma atenção especial quando estiver estudando. 46. Artigo 46. É a chamada política de atendimento ao idoso. Então, você deve criar, o Estado deve criar uma política de atendimento ao idoso. Então, ele diz, a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Isso quer dizer o quê? Que, obrigatoriamente, né, você tem que ter as três esferas do governo juntas, não é? Para criar, não é? Essas ações articuladas para garantir uma política de atendimento ao idoso. Então, o artigo 47, ele vai dizer quais são as linhas de ação dessa política de atendimento que deverá ser feita pela União,
pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. São seis linhas de atendimento. Então, vamos lá. Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de, olha aí, negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão contra o idoso. Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência, ou seja, idosos que são colocados nos abrigos ou até mesmo em hospital e a família, desaparece. Essa não é muita crueldade, mas o ser humano, não é? É assim. Então, proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos dos idosos, entidades chamadas não governamentais, melhor exemplo, ONGs, não é? Mobilização da opinião pública, no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Então, todas essas políticas aí de atendimento ao idoso para garantir ao idoso a sua dignidade, os seus direitos fundamentais. Então, você tem tudo isso aí para garantir ao idoso, não é, a dignidade como pessoa humana e garantir os seus direitos fundamentais, vida, liberdade, saúde, educação, não é? Então, segurança. Então, tudo isso também cabe ser aplicado ao idoso. Meus queridos, próximo ponto, a gente vai trabalhar as entidades de atendimento ao idoso. Então, vamos ver aí quais são essas entidades. Depois, a gente finaliza isso aí com a fiscalização dessas entidades. Então, como o ponto é abrangente, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha nesse bloco e depois nós continuamos com mais Estatuto do Idoso para você que vai fazer a prova da Guarda de Maragogi. Até mais.